Mais uma Roda das 8 começando. Essa Roda das 8, quarta-feira, é muito especial. Eu gosto muito de começar o dia plantando, no meu coração pensamentos bons, boas intenções. Isso faz tanta diferença assim, no que eu colho ao longo do dia. E às vezes a gente já acorda na nossa rotina, cumprindo todas as nossas obrigações, pensando tudo que a gente ainda tem que fazer ao longo do dia e nem esquece que a maneira que a gente começa esse dia é determinante na forma como a gente vai enxergá-lo, na forma como vamos vivê-lo. Então a Roda das 8 eu acho que ajuda a relembrar isso, a cultivar mesmo uma intenção positiva, uma nova visão diante das coisas. E eu sou muito feliz assim de ver tantas pessoas se conectando mesmo cedo e, enfim, trazendo essa energia que soma, que multiplica. É muito especial isso. Bom dia bom dia para você que tá aí do outro lado e ao mesmo tempo tão perto. É tão maravilhoso quando a gente começa a falar sobre o mundo das energias, o mundo que tá além do que a gente vê. Dá um quentinho no coração, sabe? Porque, de fato, assim, às vezes a gente não precisa estar perto para se sentir junto e isso é muito especial. Eu acredito muito nessa força que nasce dessa nossa união e de um despertar coletivo mesmo que está acontecendo, onde pessoas estão buscando cada vez mais esse olhar interior, esse olhar que tudo transforma de verdade. As pessoas estão cansadas de viver a vida da mesma maneira, enfim, naquele ciclo de cumprir as obrigações, cuidar dos filhos, arrumar a casa, trabalhar, comer, pagar a conta, dormir. Esse ciclo que, e aí, onde a gente vai conseguir encontrar sentido nessa automatização de tudo? Realmente acho que a gente está vivendo esse momento de um despertar coletivo. Muitas pessoas buscando alguma coisa a mais, sabe? Algum entendimento a mais, indo um pouco mais profundo mesmo do que essa vida que é só na superfície, Onde nessa superfície estão as nossas obrigações, o que a gente faz no dia a dia, o fazer. Eu acho que quando a gente começa a buscar o ser, é quando a gente começa a se aprofundar. E é um caminho que não é só de luz, um caminho só de alegria. Quando a gente começa a buscar a luz, ela revela tudo, inclusive as nossas imperfeições. Então, poder falar sobre isso, eu acho que de certa maneira ajuda a gente a se reorganizar também internamente, sabe? Isso é muito importante. Falar sobre o que sente. Se não conseguir falar, escrever sobre o que sente. Assim a gente vai organizando internamente também, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Bom dia para quem está chegando agora. O Instagram derrubou a live, acho que por conta da música, direito autoral, alguma coisa assim. E, enfim, sei que outras pessoas chegaram que não tinham visto que eu tinha entrado ao vivo ainda. Acredito muito nisso. Não existe acaso em um mundo que é feito de energia, tudo está conectado. Então, não é uma coincidência quando você pensa na pessoa e encontra com ela. Quando você pensa na pessoa e sonha com ela. Não é uma coincidência, As coisas estão acontecendo por um propósito. Isso é para você perceber que está tudo conectado. Que o seu pensamento ele tem força, sabe? Que a sua intenção tem força. Não é à toa quando a gente fala que um pensamento positivo traz uma realidade positiva. Não é à toa, não é achismo. É porque realmente a gente vive num mundo que é feito de energia. Então, deixa eu colocar aqui um mantra pra gente começar a nossa roda mesmo. Peraí. Achei que tava aberto aqui, já não tá. Enquanto isso, vamos chegando. Sempre tão especial ver tanta gente logo de manhã aqui. O Insta não mostrou a live, não mostrou que eu tinha entrado ao vivo, gente. Parabéns aos aniversariantes do dia. Sempre vejo vocês colocando aí nos comentários. Hoje é meu aniversário, hoje completo mais uma primavera. E eu fico tão feliz de ver vocês escolhendo começar esse dia que é tão especial aqui também. Mostrou para algumas pessoas, não mostrou para outras. Vocês estão conseguindo ouvir o mantra, gente? Como tá o som? Sim, mostrou? Mostrou. Tá. Vocês estão ouvindo bem? Me digam se o som tá legal. Tá perfeito? Então tá, gente.
Eu vou desativar aqui os comentários, depois eu reativo de novo, tá? Dá pra aumentar um pouquinho o mantra? Deixa eu desativar aqui. Hoje eu acordei, aí tava com a Maitê ali. Maitê acorda tão cedo, gente. Nossa, às vezes 5h30, 6 horas. Aí eu tava brincando com ela e pensei, gente, a gente desperdiça a vida muitas vezes quando a gente não reconhece que, na verdade, a gente está revivendo e não vivendo o frescor de cada dia. E o que isso significa, né? Me veio esse pensamento assim e depois eu olhei para ele para ver qual que era a mensagem que ia vir ali por trás. O que esse pensamento solto assim queria me dizer? Eu vejo que às vezes a gente tem que ter calma, paciência, porque o que chega pra gente muitas vezes de inspiração às vezes não vem na mesma ordem de um raciocínio assim, que você entende de primeira, sabe? Mas você olha o que aquilo ali quer dizer e você sempre consegue colher algum fruto daquilo que chegou. Então, primeiro me veio, nossa, a gente tem que ter realmente muita tranquilidade para conseguir ter clareza nas inspirações que vêm de dentro. E eu tô dizendo isso porque eu tenho aprendido que é muito diferente viver a vida vivendo cada momento com o frescor que ele traz, realmente acessando a novidade que tem em cada novo minuto que chega, do que você sempre reviver com base nas suas memórias. E aí uma vez me disseram, Marina, você não tá vivendo, você tá revivendo. E eu pensei, hoje eu senti isso e eu pensei, nossa, acho que eu tenho que falar sobre isso na roda, porque talvez muitas pessoas possam se ver dessa maneira também. Você não está vivendo, você está revivendo. E o que isso significa? Todos nós vivemos muitas coisas no nosso passado, né? Temos muitos registros, armazenamos coisas dentro de nós que muitas vezes a gente nem tem consciência. Então, às vezes, coisas da sua infância, que agora na sua vida adulta você não lembra, mas que como você viveu, você registrou. E muitas vezes a gente registrou de forma distorcida, porque a gente tinha uma consciência que é diferente da consciência que você tem hoje. Se hoje você, quanto adulto, vivesse as situações que você viveu quando você era criança, certamente você teria registrado de uma nova maneira. E esse é o poder da ressignificação. Se você viveu uma coisa na sua infância e registrou a situação, né, de uma maneira, hoje você pode registrá-la de uma nova maneira. Isso que é ressignificar. Então, quando você era criança, você viveu aquilo e você registrou aquilo como desamor, você registrou aquilo como medo, você registrou aquilo como insegurança. Hoje, na sua vida adulta, quando você olha para a situação, você tem a chance de registrar, de fazer um novo registro. Você deleta aquilo, você entende que hoje você tem uma outra consciência e que você pode sim armazenar aquela situação que você viveu de uma nova maneira. E a ressignificação ela é muito poderosa, porque é como se você não pudesse mudar a situação, mas pudesse mudar a maneira como você enxerga a situação. Então, a ressignificação te permite armazenar dentro de você uma nova maneira de enxergar o que você já viveu. E quando eu falo sobre estar revivendo, é porque tudo isso que a gente armazenou dentro da gente, consciente e inconscientemente, fazem a gente sempre enxergar a realidade através dessa ótica, dessa visão. Então é como se você usasse o mesmo óculos desde quando você nasceu. Você chegou no mundo e você vestiu um óculos. E aí, à medida que você foi vivendo as situações, esse óculos ele foi tendo arranhões. São muitos arranhões. Cada registro um arranhão. Cada registro um arranhão. Quando chega na sua vida adulta, você está enxergando com esses mesmos óculos uma visão completamente distorcida da realidade. Os óculos estão todos arranhados. Fica muito difícil de você enxergar a realidade com clareza. Fica muito difícil de você enxergar a realidade como ela é. Então, o resultado disso é você não enxergar a realidade como ela é. Você enxergar a realidade como você é. Porque esses arranhões dizem sobre o seu registro, não sobre o que aconteceu para você, mas a maneira como você armazenou o que aconteceu para você. Então,
Vocês conseguem perceber essa diferença? Quando eu falo, não é o que te aconteceu, é o que você faz, a maneira como você registra o que te aconteceu. Então, cada arranhão desse, se ele foi feito na horizontal, se ele foi feito na vertical, se ele foi feito na diagonal, se é um arranhão grande, se é um arranhão curto, se é uma coisa que para você mexeu muito lá no seu coração, tudo isso depende da maneira como você lida com o acontecimento, a maneira como você lida com o fato. E é por isso que esses arranhões são uma responsabilidade sua. É muito fácil, muito confortável a gente culpar a vida, culpar os acontecimentos pelos nossos próprios arranhões, sendo que eles são resultado da maneira como a gente lida com os acontecimentos. Então chega na sua vida adulta, você está enxergando com esse mesmo óculos que você colocou quando você chegou na Terra, e você tem uma visão completamente distorcida. É muito difícil de você conseguir enxergar com clareza, sendo que os seus óculos estão todos arranhados, entende? Então, quando eu comecei a ter essa percepção, eu vi que eu não estava vivendo, eu estava revivendo. Porque a cada vez que eu olhava para a realidade, a cada vez que eu olho para a realidade, eu enxergo através dos arranhões de coisas que já me aconteceram. Então, é como se a gente vivesse constantemente revivendo o passado. Revivendo as memórias, revivendo as dores, revivendo os traumas. E às vezes as nossas ações, as decisões que a gente toma no presente são baseadas, são dirigidas por ações que aconteceram no passado, por coisas que aconteceram no passado. Então a maneira como você age hoje não é uma maneira inspirada. A inspiração só pode acontecer no momento presente, quando você está realmente vivendo ao invés de reviver. A inspiração só pode acontecer quando você consegue silenciar a voz externa e ouvir a sua orientação interior. E o outro caminho, sem ser da inspiração, é o caminho de reviver as suas memórias, que é o caminho mais fácil, que é o caminho que é mais comum. A maioria das pessoas estão vivendo com base nas memórias, com base nos dados que essa pessoa carrega. Lembra sempre desse óculos. E cada vez que você olha para a realidade esperando alguma coisa acontecer, esperando geralmente pelo pior, é porque você tem registro de coisas que aconteceram na sua vida e você armazenou como o pior. Uma consciência que faz você sempre esperar do presente a mesma coisa que você viveu no passado, mesmo que você não tenha consciência disso. E a vida não deve ser vivida assim, porque a vida é fresca, a vida é nova. Hoje, inúmeras novas oportunidades batem na sua porta. Só que muitas vezes você está ocupado lá no seu quintal, revivendo coisas que você um dia já passou, achando que a vida vai botar no seu caminho as mesmas situações. E não é assim. Não é assim. Quando você começa a perceber que realmente cada novo segundo traz uma nova oportunidade e uma nova chance de você ressignificar, gente, é como se você ganhasse uma vida inteira em 1 minuto. Como se alguma coisa dentro de você acendesse, né? Uma velhinha e uma chama se acendesse e você percebesse que hoje é o seu maior presente, independente do que você já viveu, independente do que você ainda vai viver. E nesse lugar onde você começa a apreciar, quando você começa a aproveitar esse dia exatamente como ele está chegando para você, como ele está se manifestando, a inspiração pode surgir. A inspiração, ela vem do vazio. E esse vazio, a gente consegue acessá-lo quando a gente começa a viver e a fazer essa purificação, limpar os dados. E o que faz a gente limpar esses dados, limpar esses registros? Ho'oponopono. Eu acho que é por isso que o Ho'oponopono fez tanto sentido na minha vida, gente. A primeira vez que eu tive contato, né? Eu sempre falo que eu não conheci, eu reconheci, porque foi uma coisa que falou lá nas minhas profundezas, assim. E, de fato, eu acho que fez tanto sentido pra mim, porque eu realmente precisava limpar muitas memórias que eu vinha carregando de muitas coisas que eu já tinha vivido. E quando eu vejo isso fazer sentido pra mim, eu penso, nossa, mas tantas pessoas vivem tantas coisas, cada um carrega uma história, cada um carrega um fardo muitas vezes, muitas dificuldades que a gente já viveu, já enfrentou, perdas muito dolorosas. E como fazer para continuar vivendo, encontrando a felicidade, mesmo em meio a tudo que acontece na nossa vida, mesmo em meio a todas as adversidades, né? Como que a gente vai conseguir ser flexível diante das situações? Não tem como ser feliz se você for inflexível. Se você quiser que as coisas aconteçam sempre como você gostaria, que você esteja sempre no controle de tudo, você vai viver infeliz. Porque essa vida é um grande mistério e a gente precisa ir se adaptando às situações.
a nossa felicidade vem da nossa capacidade de se adaptar a situações que são ruins. Ruim nessa nossa visão, né? Porque muitas vezes do pior também surgiu o melhor. Só que isso é um segundo ponto, né? Primeiro você precisa compreender. Quando caiu, eu falei, ai meu Deus, não é possível, não é possível. Eu tava tão inspirada ali, falando sobre inspiração, né? Sobre o Ho'oponopono, que é justamente o caminho para viver a limpeza, para viver a purificação. Como a vida muda quando a gente começa a perceber. O primeiro passo é literalmente a conscientização de que você está revivendo e não vivendo. E aí, a partir desse entendimento, você começa a ver como existe um movimento natural do seu pensamento e esse movimento natural vem do passado que você carrega. É muito incrível perceber isso. A vida muda completamente. A mente, ela só conhece o que ela já viveu. Então, esse é o movimento natural. Sempre visitar... Peraí, deixa eu ver qual é o registro que eu tenho aqui sobre isso. Peraí, deixa eu ver qual é o registro que eu tenho sobre aquilo. E assim você vai esperando sempre as mesmas situações. Olhando para a situação da mesma maneira que você já olhou um dia quando você era criança. Isso é o reviver que eu tô dizendo para vocês. Vou desativar os comentários, tá todo mundo ouvindo bem, né? Peraí. Tirei os comentários, gente. De novo. Enfim, continuando o que eu tava dizendo, o Ho'oponopono, ao purificar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Essas 4 frases chaves fazem essa limpeza, vão lá no seu subconsciente e limpam as memórias que estão armazenadas e que ficam fazendo você reviver o seu passado, reviver o que está armazenado. São como dados mesmo, dados que você carrega no seu computador interno e que de fato faz você enxergar a realidade de uma maneira ou de outra. E muitas vezes a gente lida com as situações de forma imatura, porque quando vem a situação para você e você vai lá nos seus registros, o que está registrado aí dentro ainda é de quando você era criança. É a sua insegurança lá da sua infância. É o seu desamor lá de quando você tinha 1, 2, 3 anos. E aí você, como esse é o registro que você tem e esse é o único caminho que a mente conhece, ela traz à tona e faz você lidar com a situação da mesma maneira que você lidou há 20, 30 anos atrás. Então, tudo consiste em você entender que existe um caminho para começar a viver e parar de reviver, que é o caminho de fazer essa limpeza, de fazer essa purificação. Ho'oponopono significa corrigir o erro. E esse erro, ele nasce justamente nessa distorção que a gente fica vivendo de olhar para o que a gente tem registrado lá do passado e achar que o que a gente está vivendo hoje é a mesma coisa. E não é. Essa distorção, quando a gente começa a reconhecer essa distorção, é quando a gente começa a entender também que existe um outro caminho. E para acessar a inspiração, é preciso antes passar pelo vazio. Então, quando eu limpo essas memórias, eu acesso o vazio. Tá cheio de dados. Eu começo a fazer Ho'oponopono, praticar, mentalizar, intencionar, dizer em voz alta. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Em qualquer situação da sua vida, em qualquer pensamento desconfortável que você tenha, em qualquer situação que você estiver vivendo que esteja te causando algum sentimento, seja ele bom, ruim, na maneira como você enxerga, né, no seu julgamento, você pode mentalizar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E cada vez que isso acontece, você limpa um pouquinho mais. Você não precisa ter consciência exata do que você está limpando. Ah, eu estou limpando aquela situação da minha infância quando eu briguei com a minha mãe. Não. Você não vai lembrar tudo, mas acredite, tem muita coisa para ser purificada, tem muita coisa para ser limpada mesmo, para viver essa transmutação. Então, a gente armazena coisas que a gente não vai lembrar na nossa consciência que a gente tem hoje, mas tá tudo registrado. E esses dados, quando a gente vai só somando, né, ainda mais dados a ele, vai ficando cada vez mais pesado. A visão que você vai tendo da vida vai ficando cada vez mais distorcida. Então, é preciso limpar, purificar. Tudo consiste nesse processo de você se desprender do que está armazenado aí dentro. E muitas pessoas preferem viver carregando esse dado porque, de certa maneira, dá uma segurança. Acreditem,
ter coragem para acessar o vazio é algo que é fundamental. Muitas pessoas inconscientemente pensam, nossa, mas se eu abrir mão disso, se eu abrir mão desses registros, o que vai sobrar de mim? Quem sou eu se não o que eu já vivi? E acredite, existe muito de você além das experiências que já te aconteceram, além das experiências que a vida já trouxe para você. Na verdade, o seu eu verdadeiro está além das experiências. O seu eu verdadeiro está além das situações que já aconteceram, que já chegaram para você, chegaram no seu caminho. E a inspiração nos leva a esse entendimento, a conexão com o divino que mora dentro da gente, a conexão com a espiritualidade, que não é uma coisa que mora fora, mora dentro, é sua natureza. A sua natureza essencial, primordial, ela é uma natureza espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma jornada terrena, né? Cada alminha vivendo dentro de um corpo. E todas essas alminhas conectadas de um grande lugar, né? São fragmentos. E quando a gente fala somos um significa não a conexão física, né, que temos aqui na Terra, mas a conexão espiritual que conecta todos os seres que estão vivendo aqui essa jornada terrena, passando pela Terra ao mesmo tempo, sabe? Não é por acaso. Não é à toa que você está cercado pelas pessoas que você está se relacionando com as pessoas que você está se relacionando, que você tem esses filhos, que você está nesse lugar, que você tem esse trabalho, que você vive esse relacionamento. Nada é à toa. Tudo está muito conectado. E à medida que a gente começa a viver a partir da inspiração, a espiritualidade ela vem com muita força e te mostra mesmo como realmente o mundo é feito de energia e como existe um propósito por trás de tudo. É muito mágico, assim. Deepak Chopra fala uma coisa que para mim faz muito sentido, que a espiritualidade é justamente dar significado às coisas. Você trazer entendimento, compreensão, além do que a mente é capaz de julgar, mas o entendimento e a compreensão do que existe por trás, sabe? Existe um propósito maior por trás de tudo. E é isso que a espiritualidade traz, assim, e traz com tanta presença, com tanta força. É muito maravilhoso e é mais maravilhoso ainda ver como a vida muda a partir desse momento que você deixa essa espiritualidade se manifestar dentro de você. Porque é divino, porque mostra o caminho, porque dá força para seguir, para continuar. Porque você começa a entender que realmente você não está aqui por acaso. Existe um propósito no seu caminho, na sua jornada, no que você está vivendo. E é aí que a vida começa a ganhar sentido. Então, eu vejo isso com muita clareza hoje, sabe? Que escolher viver a partir da inspiração é o caminho para viver o propósito que é da alma. Não existe propósito no racional, no mental. Propósito é da alma. E a alma fala sobre a espiritualidade. Então, à medida que você vai se aprofundando dentro de você, no seu processo, você vai realmente entendendo que o caminho da alma é o caminho da inspiração. E como que a gente vai acessar essa inspiração? Limpando, purificando, parando de achar que o que a gente está vivendo hoje é o mesmo que a gente já viveu. E mesmo que você fale, não, eu não acho isso, você está vivendo dessa maneira. Porque o seu subconsciente está dirigindo a sua vida e você está chamando isso de destino. Essa é uma frase do Jung. Enquanto você não tiver consciência disso, o seu subconsciente vai dirigindo a sua vida e você vai chamar isso de destino. Prestem atenção nisso. Porque ao tomar as rédeas da sua própria vida, assumir as suas memórias e assumir que você realmente fica revivendo, olhando as situações da mesma maneira que você tem isso armazenado, você tem a chance de viver uma coisa totalmente nova, totalmente diferente. Não importa quantos anos você tenha, não importa em qual lugar você está hoje, sempre é possível começar a viver uma nova vida a partir de um novo entendimento, a partir de uma nova compreensão. E eu sempre falo pra vocês, né? Existem muitos livros de Ho'oponopono que trazem esse entendimento assim, nossa, com muita maestria, sabe? E tem 2 livros que são do Joe Vitale que eu sou completamente apaixonada, que na verdade foram os livros que me introduziram assim a todo esse entendimento, que é Limite Zero e Marco Zero. São 2 livros. Limite Zero eu acho que não tá aqui, mas o Marco Zero tá. É esse. O Limite Zero, eu levo ele, tipo, na bolsa. Então, às vezes ele não tá aqui no escritório comigo. Mas, eu queria compartilhar com vocês um breve trecho desse livro que fala um pouco sobre esse entendimento, né? Do que é viver a partir das memórias e o que é viver a partir da inspiração.
E eu acho que vai fazer sentido, assim, vai clarear um pouco tudo isso que eu tô compartilhando com vocês na roda de hoje, tá? Primeiro eu quero compartilhar uma frase do Joy que diz assim: quando comecei a entregar o controle do meu ego, eu disse: tudo bem, divino. Não estou indo muito bem sozinho. Ajude-me, mostre-me o caminho e eu farei. Foi quando encontrei a escada rolante da vida, a qual venho subido desde então. Talvez a gente precise passar menos tempo pretendendo e mais tempo recebendo. Talvez a gente precise passar menos tempo pretendendo e mais tempo recebendo. Conforme eu continuo praticando o Ho'oponopono para purificar, fica mais aparente que há um tipo de corrente submersa na vida. Em outras palavras, dá a sensação de que a divindade tem um plano para cada um de nós e temos que nos sintonizar com esse plano. Se a divindade está tentando nos guiar, precisamos silenciar para ouvir seus sussurros e sentir seus cutucões. Isso significa ficar em silêncio com mais frequência para praticar mais a meditação e ouvir mais as flores e árvores. Vi o Dr. Hulen em um campo, uma vez, de braços cruzados, olhando algumas ervas daninhas. Quando perguntei o que estava fazendo, ele disse: ouvindo. Isso não era incomum. Ele sempre caminhava por jardins para ouvir as plantas. É uma tradição antiga dos havaianos de não apenas respeitar todas as formas de vida, mas também ouvir o que talvez estejam tentando falar, escutar as dicas que possam estar nos dando. Lembre-se, sua realidade atual é simplesmente o que está acontecendo neste momento, baseado nas lembranças e crenças que você teve no passado. Você está no piloto automático. Seu futuro é um tanto previsível, porque qualquer um que olhe o seu presente com objetividade pode ver uma tendência de ir rumo a uma determinada direção. Porém, por baixo dessa programação está um caminho de vida divino para você descobrir. De vez em quando me pedem para ler o futuro das pessoas, olhando o seu campo energético. É fácil fazer, pois a maioria delas está vestindo os próprios dados. Suas crenças e lembranças estão bem ali, para que qualquer um veja, qualquer um, exceto elas. É claro, não conseguimos enxergar nossos próprios dados porque estão próximos demais de nós. Não se admira que o Dr. Hulen sente com as pessoas e escreva seu futuro, a maior parte por conta do que acreditam no momento. Suas lembranças é que comandam o show, não suas inspirações. São dados, não o divino, para elas. Ao purificarem, vocês mudam de caminho, ele disse uma vez, subitamente em um evento Limite Zero. À medida que você pratica o Ho'oponopono, limpa os dados do seu subconsciente, que o liberta para ter o caminho que o divino lhe reserva. Quanto mais você purifica o eu inferior dessa programação, mais o seu eu superior pode guiar o seu caminho. Finalmente, acabei percebendo que quando não ouvia o meu guia interior, a vida era mais dura, e quando o fazia, tudo era mais suave. Esse guia interior é o divino orientando o meu caminho. Não é lindo isso, gente? Faz sentido aí pra vocês? Deixa eu ativar aqui um pouquinho os comentários. Porque pra mim faz tanto, assim. Tem uma outra frase do Joy que eu gosto muito que diz: a inspiração lhe dá um desejo. A decisão faz disso uma intenção. E a ação o torna real. A inspiração lhe dá um desejo. Sabe aquela vontade que vem do nada? Assim,
estou com uma vontade de fazer isso, estou com vontade de realizar um sonho, estou com vontade de começar uma aula de violão que eu sempre quis e nunca ouvi esse chamado, estou com vontade de... Enfim, só você sabe as suas vontades. E a inspiração realmente lhe dá um desejo. A decisão faz disso uma intenção e a ação o torna real. Entende? E assim a gente começa a viver o presente que cada novo minuto traz. Assim a gente começa a viver as oportunidades inúmeras que surgem no nosso caminho hoje, independente do que a gente tem registrado. A percepção, o entendimento do óculos, ele é perfeito, porque ele retrata exatamente o que acontece, como a gente está enxergando a realidade através de uma ótica turva, como a gente está enxergando a realidade vestindo um óculos que está todo arranhado. Não tem como enxergar de fato como ela é, só tem como enxergar por trás de tudo que a gente já viveu, e a gente já viveu muita coisa, são muitos os registros. Então, é aos poucos que a gente vai limpando, sabe? Que a gente vai purificando. Num primeiro momento, parece que quanto mais você pratica, mais poluído fica. Muita gente me pergunta isso. Marina, é normal? Quando a gente começa a fazer Ho'oponopono, enfim, acessar memórias, pensamentos tão negativos, tão densos. E aí existe uma outra metáfora para isso que é perfeito. Imagina que você tem um potinho de água com terra no fundo, tá? Tudo que você vai vivendo, todos os registros, são mais um grãozinho de terra que vão ali descendo, e essa terra fica toda no fundo. A água, no momento, parece que ela tá cristalina. Quando você começa a fazer Ho'oponopono, o que acontece é que é como se começasse a movimentar esse copinho. Então, num primeiro momento, o que acontece? Toda a terra que está no fundo, ela começa a subir. Só que isso não significa que vai ser sempre assim. Primeiro você passa pela dor, depois você acessa a cura. Na maioria das vezes é assim. Então, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato para toda e qualquer situação, pensamento, vivência que você estiver vivendo nesse momento, que te faça sentir emoções negativas, emoções positivas, mas você sempre tem alguma coisa para purificar, você sempre tem alguma coisa para limpar. Acredite nisso e encoraje-se para acessar o seu vazio, porque a inspiração vem dali. Eu quero compartilhar com vocês a cartinha de hoje, desse livrinho que eu tenho trazido quase que em todas as rodas, né? Já tem umas 2 ou 3 semanas, que são as mensagens de Yogananda. É muito lindo esse livro, traz várias cartinhas. E a cartinha de hoje é a cartinha da inspiração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Inspiração. Estão vendo? E a mensagem diz o seguinte. Deixa eu desativar os comentários de novo. Inspiração como objetivo, recurso ou passo. Elevação, pensamento elevado, alimento para a alma, devoção, encorajamento, paixão, criatividade, entusiasmo, sintonia com o divino, intuição. Inspiração como obstáculo, falta de inspiração, falta de sensibilidade, apatia, tédio, monotonia, desânimo, sentimento de desconexão com Deus. A vida deve ser uma inspiração contínua. Viver mecanicamente é como estar morto por dentro, mesmo que o corpo continue a respirar. Você pode receber inspiração no momento em que quiser. Para isso, concentre-se profundamente no seu olho espiritual, entre as sobrancelhas, nesse ponto aqui, ó. Concentrando-se nesse ponto, peça a inspiração que você gostaria de receber. Deus é a fonte de sabedoria e inspiração radiante que flui em todas as almas. É o amor que inspira nossos sonhos de amor. Sintonize a sua vida com a vida divina e ela se tornará uma longa e ininterrupta inspiração.
Afirmação. Seja qual for o trabalho que sou chamado a fazer, sei que há uma maneira de infundi-lo com beleza e inspiração. Que eu esteja sempre aberto para reconhecer a beleza e a inspiração criativa. Seja qual for o trabalho que sou chamado a fazer, sei que há uma maneira de infundi-lo com beleza e inspiração. Que eu esteja sempre aberto para reconhecer a beleza e a inspiração criativa. Inspiração. Um mantra para hoje, eu diria: o caminho da alma é o caminho da inspiração. O caminho da alma é o caminho da inspiração. O caminho da alma é o caminho da inspiração. Obviamente, falando sobre Ho'oponopono, falando sobre essa purificação, eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui para a gente fazer a oração original do Ho'oponopono, que ajuda a limpar, ajuda a purificar essas memórias que estão armazenadas no nosso subconsciente e abrir espaço para o vazio. Lembre-se, você não precisa lembrar tudo que você já armazenou, você não precisa lembrar tudo que você já viveu, mas acredite, tem muito a ser purificado. E quanto mais você purifica, mais espaço você abre, mais inspirado você se sente. E é impressionante porque a inspiração vem de um lugar que você nem está pensando no assunto. E aí surge, acende como uma lâmpada dentro de você, como uma lâmpada mesmo. Diferente do ego, né, que fica ali gritando, falando alto, estridente, aquela voz que parece que só existe ela. É engraçado, porque a inspiração, não. A inspiração fala baixinho, assim como a intuição. O caminho da alma é o caminho da inspiração. Vamos lá. Se você ainda não estiver sentado em um lugar que seja confortável para você, permita-se viver esse momento com entrega, com alegria em poder estar aqui, recebendo esse novo segundo que a vida traz como uma bela oportunidade de recomeçar, como uma bela oportunidade de viver de uma maneira diferente, criando novas perspectivas diante das mesmas situações, muitas vezes, mas deixando essa voz lá de dentro se manifestar, sabe? A voz da alma mesmo, que dá sentido a tudo. Vou desativar aqui os comentários de novo. E quando você estiver sentado em um lugar que seja confortável, permita-se relaxar, fechar os seus olhos por um momento. E com os seus olhos fechados, comece fazendo uma inspiração profunda e uma expiração suave. Inspire profundamente e exale suavemente, relaxando os seus ombros, os seus dedos das mãos, dos pés, permitindo-se um momento de profundo relaxamento. Embora a vida peça pressa, a alma pede calma. Calma para compreender, para caminhar, para conectar com seu eu mais profundo. Mesmo que surjam pensamentos na sua mente nesse momento, tudo bem. Você não precisa brigar com eles. Apenas deixe que, assim como eles chegam, eles vão naturalmente. O seu eu verdadeiro é o que permanece.
neste momento, visualize que entre as suas sobrancelhas, em um ponto central na sua cabeça, uma luz se acende. Essa luz tem uma cor branca e quanto mais você coloca a sua atenção nela, mais ela brilha. Essa luz ilumina o seu caminho, fortalece a sua conexão com o divino que existe dentro de você. Foque nessa luz. Perceba o que você sente ao se reconectar com a sua parte espiritual. Essa luz traz entendimento, compreensão, aceitação das coisas como são, porque te relembra que o momento presente é perfeito como ele é. Em conexão, faremos a oração original do Ho'oponopono para limpar as memórias do passado e abrir espaço para a inspiração que surge através dessa luz, dessa conexão. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolve o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe,
Eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar, sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra, amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é. Nesse momento, ainda com seus olhos fechados, faça uma última inspiração profunda, dando boas-vindas ao dom deste novo dia que traz inúmeras possibilidades. Quando você se sentir confortável, vá abrindo seus olhos, retornando aqui ao nosso encontro. O caminho da alma é o caminho da inspiração. Que lindo! Quem puder dar um print dessa tela, compartilhar nos stories com o mantra de hoje, o caminho da alma é o caminho da inspiração. Tantas pessoas nesse momento podem estar precisando, podem estar buscando e quem sabe chegam até a roda e encontram aqui esse afago, esse entendimento, essa compreensão. Eu agradeço muito a vocês que me ajudam a compartilhar esse trabalho que eu venho fazendo há 2 anos. Vou finalizar com a música que se chama Deixa Fluir, que eu amo de paixão.